Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz de Jesus, amém? Coincidentemente, pastor Elias foi viajar para os Estados Unidos, Copa do Mundo, não sei se tem alguma coisa a ver, mas deixa para lá, né? Só uma... Mas enfim, brincadeiras à parte, e tenho essa liberdade com ele, numa longa jornada aí, que nós temos vivido já há quase 50 anos aí. Sua graça e misericórdia do Senhor. Queridos, é um prazer estar mais uma vez com vocês, é um prazer enorme poder compartilhar da palavra de Deus e poder meditar com os irmãos algo extremamente importante, maravilhoso, e depois daquilo que nós já tivemos aqui, já com os louvores cantados para a glória do Senhor, realmente... poderíamos ficar mais aqui, né? E ter esse tempo de agora ouvir a palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração e quer falar também ao seu coração. Quero te convidar a que você possa abrir sua Bíblia, acessar seu celular, lá em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículos 31 até o 38. Marcos capítulo 8, versos de 31 até o 38. Texto que nos servirá de base para a nossa meditação nessa noite. A palavra de Deus diz assim, então: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês com esse tema que está aí na tela, vivendo conectados com a cruz. É fato que nós estamos vivendo um tempo de um mundo digital, um tempo realmente totalmente tecnológico. E está aí para quem quiser ver, e quem não ainda acredita nisso, é bom começar a acreditar, porque infelizmente, ou felizmente, eu digo felizmente, não volta mais atrás. O negócio só está avançando e cada vez mais e mais. E particularmente, às vezes eu fico pensando nessas questões e digo, aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Né? A tal ponto de que, de repente, eu estou aqui e pode ser uma imagem holográfica de mim. Só isso. Não ser eu em carne e osso, mas uma imagem holográfica. Estamos caminhando para isso e outras coisas que nós nem podemos imaginar. Né? Notícias de modo instantâneo. E acabamos por depender dessa tecnologia para o bem e, infelizmente, também para o mal em várias circunstâncias, em várias situações aí. Que diga, né, a inteligência artificial aí que nós já estamos usando, e creio que alguns dos irmãos já têm usado aí com mais afinco, a galera que já era do TI aí, está realmente assim bombando com esse negócio aí a todo um instante. O problema é que isso acaba tendo uma padronização de que precisamos estar ligados e conectados com tudo isso.
com tudo que está ocorrendo, especialmente por parte das redes sociais, onde muitas vezes elas estão ditando os comportamentos existentes, estão ditando os modos e as maneiras como nós devemos viver. Que triste, às vezes, essa realidade, que nós temos que estar conectados, temos que estar sabendo o que está acontecendo, para que nós possamos também viver aquilo e não ficarmos para trás. E nós, então, temos que nos encaixar nessa modernidade. Quando eu olho para esse texto, então, texto que nós acabamos lendo, os irmãos acompanharam aí, ele mostra uma conexão interessante, uma conexão que ela está livre para qualquer pessoa, para todas as pessoas, independente de aonde esteja, quem são, como são, independente de classe social, para crianças, para adolescentes, para jovens e para idosos. Uma conexão muito interessante para esse tempo atual, para esse tempo que nós estamos vivendo, e eu digo que é uma conexão desafiadora. É uma conexão também encorajadora para esse tempo, para esse momento que nós estamos vivendo. Uma conexão que Jesus nos ensinou e que está ao alcance, como já disse, de todas as pessoas. O texto vai nos mostrar, e ele está numa sequência. E foi um momento, o contexto desse texto vai nos mostrar que foi um momento da vida de Jesus, num tempo assim, de grandes acontecimentos. Um momento onde ele estava ali, num dia, eu diria assim, num dia agitado com os seus discípulos ali, onde ele ensinou grandes coisas com os acontecimentos daquele dia. E, inclusive com esse acontecimento, desse momento que nós acabamos de ler. Eu diria para vocês que foi um dia daqueles, sabe aqueles dias que quando você trabalha duro, que você está cansado, e chefe cobrando relatório, e isso, aquilo para entregar, e você está suado. Eu penso que esse dia foi assim na vida de Jesus e dos seus discípulos. Depois você pode olhar o capítulo 8 desde o início e ver o que aconteceu, mas de uma maneira resumida, o que aconteceu então nesse dia? Multiplicação dos pães, uma pequena discussão com os fariseus, depois uma advertência aos seus discípulos no barco, porque Jesus faz uma advertência e então pergunta assim se eles tinham trazido pão, e aí houve ali será que ele está nos cobrando por isso, porque nós esquecemos de trazer o pão? Quando na realidade Jesus queria dizer uma outra coisa para a vida deles. E logo após isso, quando eles aportam o barco lá num determinado lugar, então, mais um trabalho que aconteceu, que foi a cura de um cego. E então, a partir daí, uma nova lição, Jesus, ele concede aos seus discípulos. E a pedagogia de Jesus é muito interessante, é muito legal, porque ele aproveitava todos os momentos para ensinar aos seus discípulos, para ensinar grandes verdades, para ensinar verdades eternas do reino de Deus. E não foi diferente nesse momento, onde depois de um rompante de Pedro, uma declaração fortíssima de Pedro, uma declaração maravilhosa de Pedro, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, após Jesus ter feito uma pergunta para ele, perguntando quem eles achavam que Jesus era. Pedro mostra realmente assim um entendimento ali naquele instante maravilhoso. Mas diante disso, seguindo, o que nós podemos então aprender com esse texto que nos possa ajudar a viver nesse mundo tecnológico, nesse mundo de grandes transformações, nesse mundo onde as pessoas estão envolvidas também nos seus próprios interesses. Estão vivendo no seu mundo e desejando as suas particularidades. E lutam por isso, batalham por isso. E é bem verdade, a bem da verdade, não há problema nisso. Em você lutar, em você batalhar, em você almejar, em você desejar, em você sonhar e correr atrás disso. Há sonhos maravilhosos, há sonhos grandiosos, que vão ajudar muita gente. E nós vamos ver nesse texto, então, que essas situações têm que caminhar para um lugar. E esse lugar que eu quero compartilhar, que eu quero mostrar para vocês, é justamente a cruz de Jesus Cristo.
deve nos levar, deve convergir para a cruz. E é na cruz que nós aprendemos, com esse texto, algumas lições que eu quero compartilhar de uma maneira breve, simples, para que a gente possa sair daqui desafiados, encorajados, motivados a termos atitudes diferenciadas. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é que Jesus nos ensinou que, vivendo conectados com a cruz, sofrimentos e rejeições podem ser suportados. Quantos momentos das nossas vidas nós estamos vivendo dificuldades, problemas, momentos terríveis em que a gente quer simplesmente desistir. E quer que acabe logo, e nós oramos, às vezes até nós lembramos que somos crentes, nós lembramos que sabemos orar, que sabemos ler a palavra, e nós vamos com muito afinco para que todas essas situações, elas possam ser colocadas de lado, possam ser tiradas das nossas vidas. Mas algo interessante que nós precisamos também lembrar, por toda a Bíblia, nós vamos perceber que Deus, Ele nunca escondeu nada sobre a vida dos seus servos, sobre o que eles fizeram, e muito menos suas fraquezas e os seus pecados. Nunca escondeu. Você vai lá desde o início e vai lendo as histórias maravilhosas dos servos do Senhor, e vocês vão perceber que, desde aquilo que eles tinham de melhor em suas vidas, que foi escrito, que foi compartilhado, até aquelas coisas terríveis que eles fizeram, foram compartilhadas. Para mostrar também a soberania do Senhor sobre a vida de cada filho dele, de cada servo dele, de cada homem e mulher que ele chamou. E quando eu olho para esse texto, nós vamos ver a mesma coisa. Jesus falando com os seus discípulos de uma maneira clara. E algumas versões, essa que eu li, por exemplo, que é a NVI, está dizendo assim que Jesus falou claramente com os seus discípulos. Há algumas versões que vão dizer assim que Jesus falou abertamente com eles. E o que você pode entender? Simplesmente é que não tinha meias palavras. O que era para ser dito, era dito e ponto final. Simples assim. E é o que Jesus, então, ele faz nesse momento de um modo claro, ali com os seus discípulos. Já havia feito isso, e por toda ali os evangelhos nós vamos ver Jesus conversando, ensinando e falando aquilo que era necessário. Em alguns momentos ele compartilhava com todos os discípulos, com os 12. Em outros momentos chamava os 3, Pedro, João e Tiago, para falar com eles. Mas ele falava tudo o que era necessário, corrigindo eles, exortando, encorajando e dando instruções, como nesse caso agora. Nós vamos ver Jesus falando a respeito de tudo, então, o que iria acontecer com ele. E desde o início, Jesus vai dando pinceladas da sua missão, vai dando momentos onde ele dizia para que ele veio. Até que chega esse momento aqui, então, que ele fala mais abertamente, mais claramente com eles. Especialmente no que diz que ele deveria sofrer. Ele deveria sofrer perseguições, ele deveria ser confrontado pelos mestres da lei, pelos religiosos, as autoridades civis daquela época. Jesus ia passar por tudo isso. Inclusive, diz o texto, que ele iria para a morte. Sofrimentos, rejeições, sempre fizeram parte da vida de Jesus. Desde o seu nascimento até a sua morte. Em nenhum momento a vida de Jesus, vamos dizer assim, ela foi fácil? Em nenhum momento. Muito pelo contrário. Numa leitura mais detalhada e mais observadora, nós vamos ver quantas situações ele viveu, quantos confrontos com aqueles mestres da lei, com os fariseus. Inclusive nos versículos anteriores a esse texto que nós lemos, nós vamos ver uma dessas situações, os fariseus confrontando ele, e Jesus sabiamente respondendo com toda autoridade. Respondendo ele de uma maneira que
todas aquelas pessoas, todos aqueles homens se calassem e não tinham o que fazer, não tinham como retrucá-lo, não tinham como dar-lhe uma nova resposta. Mas o que acontece então? Jesus, conhecendo os corações de seus discípulos, sabia que o entendimento deles ainda não era completo. Eles não tinham aquele entendimento completo da missão de Jesus Cristo. O entendimento dele, o entendimento completo, estava sendo construído após cada evento, cada situação, cada momento que eles estavam observando. Os milagres vistos e alguns enfrentamentos com os mestres da lei e as autoridades religiosas eram suficientes na cabeça daqueles discípulos. Mas não era a missão de Jesus, não era a missão completa. Havia aquela esperança daquele líder militar, daquele líder que estaria realmente combatendo as autoridades romanas e libertando Israel. Ainda havia um pouquinho daquilo na mente deles, mesmo diante de várias situações vistas, vários milagres que ocorreram, várias manifestações do poder de Deus através da vida de Jesus. A declaração de Pedro foi algo espetacular, um momento singular que eles viveram. E Pedro, então, ele entendeu isso de Jesus. Entendeu esse momento, entendeu que Jesus realmente era o Filho de Deus. O problema foi a seguir, que no momento seguinte Pedro repreende Jesus por causa daquela informação recebida de que Jesus iria sofrer perseguições, iria inclusive morrer. Isso demonstrou claramente que ainda os seus pensamentos estavam nas coisas da terra. Sabe aquele momento onde eu confio no Senhor, mas de repente o negócio está apertando. Não sei se eu confio tanto assim, mas eu vou confiar no Senhor, porque o pastor falou para mim confiar, e o negócio está se aproximando, o gigante está se aproximando. Aí eu vou para o lado da desconfiança e fico ali. Mas eu volto e então, Pedro estava mais ou menos assim. Sabia quem era Jesus, sabia o que ele veio fazer. Mas diante da própria declaração de Jesus, ele mesmo então se viu numa situação de apuros, onde ele mesmo manifestou um pouco ali da sua incredulidade. Mas o que o texto nos informa, e eu acho interessante, e esse texto ele está também tanto em Mateus quanto em Lucas. Em Mateus no capítulo 16 e em Lucas no capítulo 9. E nos dois capítulos não é mencionado esse fato que é mencionado aqui em Marcos, quando Jesus ouve aquela repreensão, e então Jesus simplesmente vira-se para os discípulos que estavam ali observando, e diz: para trás de mim, Satanás. Tanto Marcos quanto Lucas não reportam essa questão de que Jesus se virou para os seus discípulos. Apenas Marcos faz essa declaração. E aí nós vamos entender, o versículo 17 desse capítulo, do capítulo 8, nos informa, como já mencionei aqui, que numa discussão ali no barco, ali numa repreensão de Jesus por eles, Jesus também percebeu que o coração deles ainda não estava totalmente voltado para o reino dos céus, para aquilo que Jesus veio fazer. E é por isso que Jesus dá aquela repreensão: eu pego um, mas eu pego todo mundo também. Uma repreensão clara, firme, com autoridade. Esse episódio mostra que muitas vezes a rejeição vem de quem menos se espera. E para Jesus veio da parte daquele que estava caminhando com ele. Aquele a quem Jesus havia chamado. E que o tinha reconhecido como Cristo, Filho de Deus. Sabe o que a gente tira disso, queridos? Que muitas vezes as rejeições nas nossas vidas, as dificuldades que, vez ou outra, nos acontecem, ela pode vir de um próprio familiar que está conosco. De um pai, de uma mãe, de um filho, vem de um irmão. Vem de um colega de trabalho que tenta nos puxar
tenta puxar o tapete, tenta realmente pegar aquela vaga que você está lutando, está trabalhando, e então, através daquele termo chamado puxa-saquismo, ele vai lá e numa conversa, num jantar, ou num almoço com o chefe, ele consegue conquistar aquela vaga que você lutou tanto. A propósito, esse camarada que puxou o teu tapete é teu amigo de vários anos, de vários tempos. E você fica ali sem saber o que fazer, sem saber o que pensar sobre aquela situação. Às vezes a rejeição, queridos, também vem de quem está conosco, aqui. De quem está sentado do seu lado. Não precisa olhar para o lado, tá? Por favor, não olhe para o lado, mas pode vir. Infelizmente, pode vir também. E tudo isso vem acompanhado, muitas vezes, de um sofrimento e consequências que pode durar muito tempo. Mas o próprio Jesus, e aí eu preciso olhar sempre para a palavra de Deus nesses momentos difíceis da minha vida, nesses momentos de rejeição, nesses momentos de sofrimento, que o próprio Jesus nos advertiu em João 16:33, quando ele diz lá assim: olha, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês tenham paz em sua vida. Mas saibam que no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso. Lembra quando eu falei que Jesus, a Bíblia, nunca escondeu nada das dificuldades dos seus servos? Jesus nunca escondeu nada a respeito das situações, das adversidades que nós sofreríamos, porque Ele sofreu também. E Ele está dizendo aqui para os seus discípulos nesse instante que Ele ainda sofreria mais ainda. Mas a sua vida, as suas palavras devem nos trazer paz, tem que nos ajudar a enfrentar isso de cabeça erguida, com o coração realmente abundante em alegria. É bem verdade que os momentos de tristeza vão acontecer, mas ele continua dizendo: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, queridos, para mim e para você. Talvez essas rejeições, esses sofrimentos possam estar acontecendo na sua vida. Mas lembre-se sempre daquilo que Ele disse. E é por isso então, que estando conectados com Jesus, nós podemos entender as situações adversas, tendo a perseverança e a firmeza em Cristo, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e estão diante da sua cruz. E aí então, caminhando, então, nós vamos entender uma segunda lição aqui nesse texto. Nós entendemos que as renúncias no reino de Deus são inegociáveis. Observando ainda a Bíblia, observando os textos, nós vamos verificar que todos que foram chamados por Deus tinham algo em comum. Foi com Davi, com Jonas, Paulo e com os discípulos de Jesus também. Todos, sem exceção, tiveram que fazer renúncias. Não podiam atender ao chamado de Deus com as mochilas de suas velhas vidas, seus costumes, prazeres que lhes pesavam tanto. Foram chamados, mas tinham que abdicar, tinham que abandonar alguma coisa. Era a família, eram seus jeitos de ser, suas maneiras de estarem ali. Era inclusive saindo de um lugar, indo para um outro lugar totalmente desconhecido, sem nenhuma orientação, como no caso de Abraão. Lucas 14:33. Olha o que Jesus ele vai falar. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. A palavra para renúncia aqui é apotassomai, para os turma aí entendida de grego, né? E o que significa esta palavra? Simples assim, essa palavra aqui nesse texto de Lucas 14:33, ela significa dizer adeus, abandonar, deixar para trás. Quando eu estava estudando esse texto, meditando nisso, e aí eu fiquei me lembrando então, e eu creio que devo aqui também ter irmãos
hispanos, alguns irmãos lá na nossa igreja que estão vindo da Venezuela e alguns cubanos. E essa semana pude estar com um casal cubano, inclusive a esposa do rapaz está grávida de 7 meses. E aí, conversando com ele um pouquinho, ele me disse o que ele deixou para trás, contando da situação existente lá em Cuba, que ele teve até, inclusive, que, para sair do país, ele vendeu a sua casa. E para alguns que conhecem aqui, só nessa saída, nessa vinda de Cuba para cá, o valor de passagem que ele gastou, para ele e para a sua esposa. Para ter uma vida melhor, esse casal, como tantos outros irmãos, tantas outras pessoas que estão deixando seus países para vir para o Brasil, eles tiveram que renunciar, tiveram que dizer adeus em busca de uma nova oportunidade, de um país melhor. O Brasil está ruim, mas ainda assim ainda está melhor, né? Assim a gente espera. Mas pensando no texto então, queridos, observando os versículos 34 e 35, logo após aquela chamada de atenção de Jesus e em todos os discípulos, a multidão também é convidada a ouvir o ensinamento que seria condição fundamental e essencial para segui-lo. A multidão seguia Jesus, estava vendo todos os acontecimentos envolvendo o Mestre, especialmente estavam admirados pelos seus milagres, por tudo aquilo que Jesus realizava. Porém, mesmo estando na multidão, eles estavam de longe, apenas observando, sem assumirem um compromisso real com Jesus, um compromisso verdadeiro. Olhando para os nossos tempos, nós podemos ver também muitas pessoas que ainda estão na multidão, estão rodeando Jesus, estão observando tudo o que Ele está fazendo, e gostam dos milagres, gostam do que Jesus faz no meio da igreja, gostam das músicas, gostam da igreja, mas continuam rodeando. Inclusive, queridos, aqueles que já se decidiram por Jesus, mas ainda não se entregaram totalmente. Deram um passo, mas ainda podem dar passos mais próximos de Jesus Cristo. Querem apenas os momentos espetaculares, momentos de bênçãos, curas e tudo que o Evangelho pode oferecer para o seu bem-estar, mas sem desejarem um comprometimento real com Jesus, um comprometimento verdadeiro. Talvez isso seja fácil de a gente compreender, esse comportamento de permanência no meio da multidão. Jesus, então, ele passa a mostrar a todas as pessoas, a toda aquela multidão, e especialmente aos seus discípulos, como ele queria ser seguido, sendo a primeira atitude que deveria acontecer era a negação, a autonegação, a negação do eu. O que Jesus estava querendo dizer para eles? Quem quiser uma decisão voluntária, quem desejar me seguir, precisa de uma condição. A primeira delas é negar-se a si mesmo. O que Jesus queria dizer, segundo o nosso dicionário de língua portuguesa, diz assim que negação, negar, de modo peremptório, que palavra? Ou seja, de modo definitivo, decisivo, e que não permite discussão ou contestação. Não tinha mais para nenhuma instância ser apelada. Não tinha mais nenhum juiz que pudesse dar uma outra determinação. Seguir a Jesus significaria isso, de negar-se totalmente e então abandonar e ponto final. Não haveria possibilidades para eles e ainda não há
outra maneira de segui-lo, carregando as mesmas atitudes, os mesmos jeitos e jeitinhos errados que contradizem a Jesus Cristo, que contradizem o seu modo de vida e muito menos que contradizem a palavra de Deus. Negação do eu. Negação dos meus gostos, dos meus prazeres, de tudo aquilo que impede realmente uma aproximação total de Jesus Cristo. Uma aproximação verdadeira, uma aproximação real. Talvez muitos não saibam, mas você sabe o que exatamente ainda te impede de você estar totalmente conectado com Jesus, totalmente ligado com a sua cruz, lá no seu íntimo. Talvez nem a sua esposa saiba, nem o seu esposo sabe, mas você sabe. E certamente, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele continua, diariamente, ele dá os seus toques. Talvez, indo lá para quando Jesus foi preso, devemos ter um galo cantando ao nosso lado, como cantou perto de Pedro, e ele se lembrou de tudo aquilo que Jesus havia falado para ele. Talvez necessitamos de um galo cantando ao nosso redor e dizendo e nos lembrando daquilo que nós precisamos renunciar em nossas vidas. As nossas maneiras, os nossos jeitinhos, o comportamento que nós estamos no trabalho, os negócios que muitas vezes nós fazemos, negócios errados, negócios para que realmente nós possamos nos dar bem, o jeitinho brasileiro, que não é o jeitinho de Deus, não é o jeitinho de Jesus Cristo. Não existe isso. É o jeito de Deus, é a maneira de Deus. É como Jesus precisa que os seus discípulos se comportem, seguindo Ele, de uma maneira que se neguem, que renunciem a tudo aquilo que é impeditivo para que eles estejam juntos do altar do Senhor. Efésios 4, 20 a 32, vai nos dar algumas listas, algumas situações que o apóstolo Paulo ele coloca, para que nós possamos deixar, abandonar, depois de termos essa atitude de começar a seguir a Jesus Cristo. E ele vai dizer lá sobre a mentira, sobre os jeitinhos, sobre não passar ninguém para trás, e tantas outras atitudes que precisam ser colocadas de lado, que não podem estar presentes na vida do discípulo de Jesus, que não pode estar presente no coração, na vida daquele que um dia disse: eu quero seguir a Jesus Cristo. É necessário mudança, é necessário renúncia. Há um desejo de muitos de estarem com Jesus, de seguir Jesus, mas um desejo de menos de fazerem as renúncias para segui-lo fielmente. Mas não para por aí. Jesus continua então ensinando aos seus discípulos e também àquela multidão e mostrando que a negação do eu, ela deveria ser seguida pelo sacrifício de tomar a sua cruz. E o que implicaria, inclusive, na morte. O que isso então significa para nós? O que significou lá atrás? Significa carregar tudo o que a cruz ela realmente representa. Dor, sofrimento, rejeição, peso, vergonha e exclusividade. Há um homem na história do cristianismo chamado, vou gastar um pouco meu alemão aqui, Dietrich Bonhoeffer. Tem algum alemão aqui? Não? Ufa, ainda bem. Então posso falar. Um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que no seu livro chamado Discipulado, um livro maravilhoso, excelente, ele diz o seguinte: ela, se referindo à cruz, já está preparada desde o início, só falta carregá-la. Mas para que ninguém saia procurando alguma cruz, onde quer que for, ou qualquer forma voluntária de sofrimento, Jesus já deixa avisado que, para cada um, já estaria preparada a sua cruz, talhada e designada por Deus.
o ser humano tem de carregá-la e suportá-la de acordo com o sofrimento e a rejeição que lhe foram reservados. Cada pessoa tem de carregar a sua própria cruz. A alguns, Deus honra com o grande sofrimento, dando-lhes até a graça do martírio. Pesado isso, não é? A outros, não permite que sejam tentados além de suas forças. No entanto, a cruz é uma só. A cruz é imposta a cada cristão. Bonhoeffer, ele morre aos 39 anos de idade. Foi um teólogo, pastor luterano, se envolve na resistência contra Adolf Hitler. É acusado, então, de uma manifestação de acusações contra aquele governo, contra a liderança de Hitler, e é preso, então. E na cadeia, lá nos campos de concentração, ele escreve alguns livros, inclusive um deles é esse. E uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Quando então, a 9 de abril de 1945, ele é enforcado. Um homem que tinha realmente a certeza de que estar aos pés da cruz era a melhor coisa que poderia ele ter vivido. Sabendo que estava prestes a morrer, lutando contra um governo que vocês sabem o que foi, que não se dobrou. E a história está recheada de outros grandes exemplos, como Policarpo, que diante da fogueira, e tendo a possibilidade de negar Jesus, não o fez. E diz a história que ele fez a seguinte afirmação nesse momento, quando lhe foi dado tal oportunidade: Jesus foi tão bom comigo durante os meus 90 e tantos anos, o tanto é por minha conta, eu não me lembro agora. Ele foi tão bom comigo, como eu poderia negá-lo nesse momento? Após isso, ele é jogado na fogueira. Era um homem conectado com a cruz. Era um homem que vivia Jesus intensamente. Era um homem que não temia qualquer coisa. O caminho, então, deve nos conduzir para a cruz e lá permanecermos, pois é lá que estará todo o nosso direcionamento e toda a nossa vitória. Isso porque não é sobre bens materiais, não é sobre cura, não é sobre a minha pessoa, não é sobre você, mas é sobre Ele, é sobre Jesus Cristo. Simples assim. E aí Jesus, ele conduz ali toda aquela discussão, aquele ensinamento, para mostrar que quando nós estamos conectados com a sua cruz, nós podemos viver a expectativa de que um dia estaremos com Ele, a despeito sobre todas as dificuldades, sofrimentos, rejeições e tudo o que possa ser de pior nesta vida terrena. Um dia nós estaremos com Ele para toda a eternidade. E essa é a nossa esperança enquanto aqui estamos. Agradar ao Senhor, fazer aquilo que realmente Ele deseja que eu e você façamos. Olhando para a cruz e vendo o que ela significou e o que ela ainda significa. Para agirmos conforme o que Jesus Cristo fez, conforme a sua vontade. Porque um dia estaremos diante dEle. Para encerrar, eu não sei se a galera do louvor vai estar cantando, já pode, se quiser, chegar à frente. Queridos, eu quero te dizer que viver conectado com a cruz é sofrer de todos os lados. Não há outro meio de te dizer isso. Assim como Jesus falou claramente,
eu quero assim também te dizer. Inclusive, sofrer por as atrocidades, as dificuldades por parte daqueles que estão ao nosso redor, que caminham conosco. Viver conectado com a cruz também é viver pela cruz integralmente, sem reservas. É viver sacrificialmente. É colocar as minhas vontades, os meus desejos lá na cruz. Ah, mas eu não posso ter? Pode. Deve sonhar, deve almejar, deve procurar o melhor, mas que esse seu melhor esteja lá na cruz com Jesus Cristo, para que Ele te direcione, para que Ele mostre a sua vontade. Você não vai se arrepender. É sacrificar o meu eu, as minhas vontades, os meus desejos todos os dias. Viver conectado com a cruz é crer que um dia Jesus virá para nos buscar e estaremos com Ele por toda a eternidade. Queridos, eu não sei o que essa mensagem tocou no seu coração, o que ela está falando no seu coração. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus te fale aquilo que você precisa. Se você é um daqueles irmãos crentes antigos, você vai se lembrar daquele famoso hino, foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados. Mas se você é um dos mais jovens, mais recentes, da ala mais moderna, talvez você se lembre do quebrantado, daquela canção linda também, muito especial, maravilhosa. Não importa de que geração você é, o que importa é que você, eu, todos nós precisamos estar diante da cruz. Nesse mundo tecnológico, nesse mundo de modernidade, nesse mundo de inteligência artificial, não importa, Jesus continua sendo aquele que reina sempre. Reina na minha vida, reina na sua vida. Ele precisa e quer continuar reinando até o dia que Ele vai voltar para nos buscar. Mas também, enquanto isso, se você sente a necessidade que você precisa ainda fazer algumas renúncias na sua vida, não hesite, queridos. Não hesite. Pode doer, vai doer. Sim, renúncia dói. Renúncia dói. Não é fácil, mas vai ser o melhor para a tua vida. Ou você agrada ao Senhor, ou você agrada a Deus, ou você agrada o seu eu. O que você prefere? Não hesite. Há muitos que estão carregando as suas mochilas pesadas por conta de não renunciarem. A amargura que toma conta por parte daqueles que não querem perdoar situações ocorridas há tanto tempo atrás. Jesus disse lá na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A cruz me mostra que eu preciso perdoar, que eu não posso mais carregar essa amargura. Eu quero viver livre. E você pode estar bem na sua vida, pode estar tudo caminhando, você pode estar prosperando inclusive, uau! Mas você sabe que existe um peso que você carrega. O que acha você de então colocar isso aos pés de Jesus, aos pés da cruz? Baixa a tua cabeça e vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, te damos graças e louvamos o teu nome, Pai. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, pela tua palavra poderosa, Senhor amado. Obrigado por esse tempo aqui nesta casa, nesse lugar de adoração, Deus. Nesse lugar onde o nome de Jesus é exaltado, Ele é glorificado, Pai. E eu rogo ao Senhor, Pai, que conheces cada coração aqui nessa noite, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor esteja contemplando, ajudando, abençoando, Pai, e que de uma maneira, Senhor, poderosa, esteja nos desafiando a vivermos uma vida intensa ao lado de Jesus, estejamos diante da cruz, e realizando, fazendo aquilo que ela nos impulsiona a fazer, Pai. Em nome de Jesus, a cruz de Jesus, Ele não morreu em vão, Ele morreu pelas nossas vidas aqui, e deseja que nós possamos segui-lo, negando, Pai, os nossos desejos, a nossa vontade, e seguindo firme, Pai,
mesmo com rejeições, sofrimentos, dores, mesmo com todo tipo de vergonha existente por sermos cristãos, por carregarmos, por levarmos o nome de Jesus, não queremos retroceder, Pai. Não queremos voltar atrás, mas queremos seguir firmes, ó Deus, porque o nosso caminho é com Jesus, é diante da cruz, é um caminho que vai levar à eternidade com Jesus para todos sempre, Pai amado. Louvado seja o Teu nome, Pai, e que a Tua graça, Pai, esteja sobre cada vida aqui presente, Pai. Fortalece os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, amém.